na sequência, Maurício e Angélica, eu sei que vocês têm compromisso, se puder aguardar um pouquinho mais, quanto mais vocês puderem, melhor, porque eu vou ficar muito feliz de apresentar agora o primeiro caso prático, né? Nós vamos ter esse antes do almoço, nós vamos falar sobre os pagamentos baseados em valor, o modelo, inclusive, eu vou chamar aqui, obviamente nós estamos tudo meio que se adaptando, se organizando nesse espaço, tá? Então eu vou mudar e vou pedir para vir aqui à frente hoje, então, a doutora Cláudia, e aí nós vamos pegar também aqui, deixa eu ver quem mais vai aqui, o doutor Marcelo Vilaça, podemos ficar aqui na frente, vou botar 2 cadeiras aqui, se a gente puder mudar de lado, eu agradeço. A gente muda para lá, a gente faz aqui. Ó. A doutora Cláudia, coordenadora do Escritório de Valor em Saúde da FESP, agradeço muito a FESP por estar conosco aqui, Cláudia, parceira de longa data, e o doutor Marcelo Vilaça, é o diretor técnico, né, da parte do Complexo de Saúde da Unimed São José do Rio Preto, que foi a nossa primeira Unimed no Estado que implantou o modelo aqui, e foi talvez um grande estímulo para a FESP nesse processo aqui, né? Então, vou começar com a Cláudia, na sequência aí com o nosso amigo doutor Maurício. Bom dia, então, a todos. Obrigada, César, pelo convite. Está ótimo. Menos botões é melhor. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui apresentando o nosso escritório, né? Como o César falou, São José do Rio Preto nos ajudou muito, a Lívia e o Marcelo, a gente agradece bastante todo o apoio que vocês deram no começo. Então, eu vou contar rapidinho aqui a nossa história do escritório e o Marcelo vai falar mais especificamente da avaliação de cooperados, tá bom? Então, o escritório de valor em saúde da FESP foi crescendo aos poucos, né? Nós começamos de alguns núcleos, algumas atividades menores, para irmos, então, para a estruturação grande. Então, falando rapidamente aqui da FESP, né? A FESP é a Federação do Estado de São Paulo, então, a gente tem 75 afiliadas a nós. Nós temos, então, atividade de operadora e atividade institucional. Então, nós temos todo o apoio às singulares que são filiadas a nós, a orientação, projetos e tudo, e temos a atividade de operadora. E uma característica muito importante e que dirige muito as nossas atividades é que a FESP não tem rede, nem própria, nem credenciada. Então, quando nós vamos qualificar a nossa rede, nós temos que trabalhar com a Unimed, que detém o contrato com o prestador, tá certo? Então, nós não conseguimos atuar direto no prestador. Então, a Angélica falou, Maurício comentaram que a ANS não tem como impor, né, atividades, impor os direcionamentos, mas as normativas dão esse incentivo e dão esse impulso. Então, nós começamos a nos organizar na preparação para a RN 277. Tá? Então, ela é baseada em segurança do paciente e qualificação de rede. Então, em 2019, quando a diretoria resolveu que nós íamos passar pela avaliação da 277, nós formamos o núcleo de qualidade e projetos, ali na gestão operacional, para a revisão de documentos e preparação para a SRN. Em 2020, fizemos a nomeação do núcleo de segurança do paciente, exigência da RN, e iniciamos o processo de qualificação de rede dos prestadores que atendem os nossos beneficiários. E iniciamos, junto com isso, todos os programas de incentivo e as ações educativas. Em setembro, então, de 2020, nós tivemos o ouro na 277. Quando ela passou para a 452, né, é uma continuação da 277, ela só é bem mais robusta, iniciou-se a discussão de remuneração baseada em valor. Então, nós criamos um núcleo de valor em saúde, que abarcava segurança e remuneração baseada em valor, e um núcleo de qualificação de rede. Passamos pela 452 em outubro. Em 2022, continuando esse processo, nós formamos o Comitê Estadual de Segurança do Paciente, que ele é mais do que estadual. Nós tivemos
solicitações de participação. Então, nós temos federações fora de São Paulo e singulares de fora de São Paulo que participam conosco. Em novembro de 2022, o escritório foi formado, então, pela fusão dos 2 núcleos, né? Eu coordenava o núcleo de valor em saúde, a Susan, que está aqui conosco, o de qualificação de rede, e nós formamos o escritório de valor em saúde. Nós já estávamos com essa ideia de fundir os 2 núcleos quando o César nos falou esse nome. Então, a gente adotou o nome Escritório de Valor em Saúde, ainda dentro da gestão operacional. Em 2023, ele passa a ser uma área independente dentro da Superintendência Operacional. Nós formamos o Comitê Estadual de Saúde baseado em valor, que também não é só estadual, ele recebe singulares do Brasil todo, e passamos novamente pela 507. Uma coisa para ser comentada aqui da 507 é que, quando houve a introdução de remuneração baseada em valor, a meu ver, a gente passou de segurança e qualificação para já falar em remuneração. A RN não deixa tão claro que a remuneração é o final do caminho, que a gente precisa avaliar a assistência. Então, quando veio a 507, a 452, depois 507, foi aquela correria de quem queria a certificação atrás de modelos de remuneração. Como eu pago, como eu vou pagar? E não é isso, né? A remuneração é uma consequência, é o final. Quando você avalia, identifica quem faz bem, é fácil você aplicar uma remuneração. O difícil, como o César falou, é esse começo. É definir as métricas e fazer a avaliação. Este ano, agora, de 2024, nós criamos na FESP o Grupo de Valor FESP. Quando nós íamos implantar algum projeto, eu e a Susan precisávamos ir de área em área perguntando: financeiro, como é que funciona isso aí? Como é que eu faço aqui? Como é que eu vou reportar para a ANS? Como é que é a contabilidade? Contas, como é que vocês vão receber? Como vão pagar? Então, nós formamos o Grupo de Valor FESP. Nós temos um representante de cada área da FESP, de todas. Então, de atuarial, né, parametrização, cadastro, pessoal de mercado, financeiro, contabilidade, enfim, todas as áreas. E, quando nós vamos, então, falar de um projeto, nós reunimos todos esses participantes e falamos: olha, nós queremos fazer um projeto assim, assado, ele vai avaliar a assistência, nós queremos pagar dessa forma, qual o impacto na sua área? E aí, cada um vai ter que identificar esses impactos e trazer as soluções, lógico, porque nós tínhamos a gente conseguia ir até certo ponto da identificação do impacto, mas a solução nós não tínhamos. Então, esse grupo vai ser muito importante para uma implantação mais ágil desses projetos, né? Bom, então, aqui a historinha do escritório, né? Ele vai começando devagarinho, de 2019 até a implantação dele em 2023. E a gente acha importante falar isso, porque é difícil um dia acordar e falar: vamos fazer um escritório de valor, né? Então, a gente vai ter que ter várias pessoas de várias equipes, com várias capacitações diferentes, para ir formando esse escritório aos poucos. No organograma, então, nós ficamos aqui, abaixo do doutor Eduardo, que é o nosso presidente, o doutor Ajax, nosso diretor operacional, que está aqui conosco. Abaixo dele, nós temos uma superintendência só, que é operacional, e nós temos 6 gerências e o escritório. Ele fica só à parte, porque não é uma gerência, né? Então, nós ficamos assim no organograma. Temos 2 coordenadoras, eu e a Susan, 4 enfermeiras, assistentes, analista de dados, um consultor e uma jovem aprendiz. E isso foi crescendo aos poucos, né? No início, éramos eu, a Susan, 2 enfermeiras e 2 assistentes. E isso foi crescendo conforme a necessidade
dos projetos. Como eu falei, a nossa integração com as áreas é enorme e a gente precisa disso, né? Um escritório de valor não trabalha sozinho, nós precisamos de todo esse apoio para levantamento de dados, para estudos, para implantação dos projetos. Então, nós temos essa integração muito grande e uma integração muito diferenciada com a Vital. A Vital não é uma área da FESP, ela é uma unidade de negócio da FESP Parte e trabalha nos apoiando nos processos de inovação. Quando nós falamos em avaliação da assistência, nós precisamos de coleta de dados e de análise desses dados, né? Então, nós precisamos de novas ferramentas, de novas plataformas que nos ajudem. Nem sempre o caminho melhor é desenvolver internamente, é a gente já pegar alguma coisa pronta. Então, a Vital nos ajuda muito, né, através de inovação aberta com as startups, nesses processos. E, com isso, a gente consegue agilidade e eficiência na implantação dos projetos. Alguns pontos importantes que eu queria trazer sobre o escritório de valor em saúde, né? Então, é uma equipe que precisa ter conhecimento de segurança do paciente e qualificação de rede, porque elas vão ser as métricas que a gente aplica para avaliar a assistência prestada. Nós temos que ter gente que entenda de dados. A gente precisa coletar dados, analisar esses dados, transformar esses dados em informação para tomada de decisão, né? Os conceitos de saúde baseada em valor são fundamentais. Então, quando nós começamos o projeto com a 2IM, toda a nossa equipe fez o curso do IBRAVES para entender o que é um modelo de remuneração, que tipos e tudo. Então, todos passaram ali por todas as aulas, né? E, assim, de profissionais, a gente precisa de gente que tenha conhecimento de saúde, mas não necessariamente que seja da área de saúde, né? Nós temos aqui o exemplo da Lívia, que é engenheira de produção, o nosso consultor é engenheiro de produção também. Então, a gente só precisa que tenha esse conhecimento e que nos ajude a analisar todas as informações. O acesso aos dados que o escritório precisa tem que ser irrestrito, né? Então, nós temos que ter acesso aos dados assistenciais, de custos, dados epidemiológicos da operadora, todos os dados da rede prestadora e tudo que tiver no nosso BI. A gente procura em todas as fontes os dados que a gente precisa, e nós precisamos que isso seja autorizado, né? Que nós possamos fazer essa procura. A atuação do escritório é, portanto, transversal na empresa. Nós influenciamos, ou assim, impactamos, né? Damos problema para todas as áreas quando a gente quer pôr um projeto em andamento, né? Todas as áreas são influenciadas de alguma maneira. Então, essa atuação é transversal, ela tem que ser considerada estratégica. Então, as ações do escritório têm que ser consideradas estratégicas pela alta direção, porque sem esse apoio a gente não anda. Então, se a alta direção não nos der o apoio nos projetos e, às vezes, até em contatos com a alta direção de outras Unimedes, que nós trabalhamos sempre fazendo acordos com outras Unimedes. Então, nós precisamos demais desse apoio. Nós, graças a Deus, temos, né? A gente tem esse apoio e tem dado muito certo. E tem que ser uma atuação inovadora, procurando sempre novas ferramentas. Bom, a nossa atividade, então, quando eu tenho que resumir numa frase, é avaliar a assistência prestada. Então, todos os projetos, programas do escritório se baseiam na avaliação da assistência. Para isso, nós usamos a segurança do paciente e a qualificação de rede como métricas, para avaliar justamente a entrega de valor.
Pronto. Então, com isso, nós vamos ter avaliação de qualidade, segurança dos desfechos, o paciente sempre no centro do cuidado, com voz, dando voz a ele, né? E isso tudo vai nos trazer eficiência. Falando de valor, a gente tem as medidas padronizadas, a divulgação transparente, tudo isso que faz parte dos conceitos de valor em saúde. Lembrando, então, que se a gente fala em desfechos que importam para o paciente, né, como Porter e Teisberg sempre falaram, né, o valor é a qualidade, o desfecho relatado pelo paciente, pelo custo que ele gerou, e hoje em dia a gente tem falado também de pertinência. Então, a pertinência daquela intervenção, daquele procedimento. Quando nós colocamos o paciente ali no meio, nós temos que falar em PROMs e PREMs, né, que o César está sempre falando disso. Então, são os desfechos relatados pelo paciente e a experiência relatada pelo paciente. Aí, sim, nós vamos conseguir avaliar a entrega de valor. Nós temos, então, 10 projetos. Essa é a nossa situação no Brasil. Em verde, o Estado de São Paulo, em roxo, fora do Estado de São Paulo. E aqui no Estado. Conforme o círculo é maior, representa a participação daquela Unimed em mais projetos. Tá? Então, nós temos 53 singulares participando de, ao menos, um projeto conosco. Em termos de segurança do paciente, então, né, nós temos 3 pilares ali no escritório: segurança, qualificação e gestão de rede e a implantação dos novos modelos. Em segurança do paciente, nós temos o núcleo de segurança do paciente. Então, nós fazemos análise de possíveis eventos adversos. Nós gostamos sempre de falar nessa etapa possíveis, porque nós não temos o prontuário na mão. Então, é possíveis eventos adversos. Nós notificamos às singulares todos os eventos considerados como evitáveis. Analisamos os protocolos, os indicadores que eles nos enviam, e eles nos respondem, então, se o evento foi admitido ou não, né? Se foi caracterizado ou não. O Comitê Estadual, então, como eu falei, onde nós temos compartilhamento de documentos, e uma ação importante é o apoio à implantação do núcleo de segurança nas operadoras, né? Muitas operadoras têm pedido apoio, porque justamente para passar pela RN é necessário um núcleo na operadora e não só no recurso próprio. Em qualificação de rede, então, nós temos a ferramenta Lincana, é uma ferramenta de qualificação de fornecedores, que a Susan adaptou na plataforma para serviços assistenciais. Ele foi inicialmente disponibilizado gratuitamente para pessoa jurídica aqui no Estado de São Paulo. Nós temos 3.040 prestadores monitorados. A adesão das operadoras, então, é de 45,3% das singulares operadoras estão com essa ferramenta para gestão, e nós fazemos, então, análise, a nossa equipe faz análise dos prestadores e elabora os relatórios de melhoria. Nós incluímos também, aí que não é uma premissa da ferramenta, o plano de segurança do paciente e pesquisa na Anvisa se existe núcleo de segurança na operadora. A avaliação de rede credenciada é um projeto da Brasil, que está adiado agora. Nós vamos fazer a avaliação de 322 prestadores aqui no Estado. E o GIRA, a Gestão Inteligente de Rede Assistencial, que surgiu do nosso simulador de rede, preparado para as RNs, né? Nós trabalhávamos ali no BI, selecionando uma região e vendo se aquela região estava de acordo ou não com a relação entre profissionais e número de beneficiários. Com essa parceria com a startup Datlo, né, então, nós podemos selecionar a região de operadora, de ANS, selecionar o tipo de atendimento que a gente quer ver. Ela ficou muito mais amigável e mais ágil.
Tá? E a ideia agora é a gente partir para os não credenciados. Então, a gente conseguir olhar dentro da plataforma, que nos mostra tudo isso em mapas, né? Então, ela mostra ali no mapa os não credenciados Unimed. Então, isso facilita muito, especialmente agora nessas procuras por clínica para atendimento à TEA. Nós temos o programa Valoriza, que é muito conhecido das Unimed, estamos no nosso 3º ciclo, então, sempre focando na segurança, nas boas práticas, né, da qualificação de rede. Temos várias categorias e os inscritos, então, recebem uma premiação no SUESP, no meio do ano, de 25 para esse próximo ciclo. E o Comitê Estadual de Saúde Baseada em Valor, né, que é onde a gente consegue trocar essas informações e dar o apoio à implantação de novos modelos. Quando nós começamos o comitê, nós começamos muito animadas. Então, quem vai apresentar a sua experiência? E tal, aquele silêncio, né? Ninguém tinha nada para falar. Então, a gente deu um passo atrás, começamos a falar sobre todos os conceitos de saúde baseada em valor para aí conseguir caminhar. Tá? A gente vê como isso ainda é necessário. Por mais que a gente já tenha falado muito de conceitos, ainda é necessário para ir igualando o conhecimento entre as singulares. Em remuneração baseada em valor, nós temos um projeto de incentivo ao parto adequado. Né? Então, nós fazemos um acordo operacional com as singulares, que definem um prestador para participar do programa. Nós pagamos mensalmente fee for service e fazemos uma bonificação em cima de honorários médicos e do valor da conta, se as metas são atingidas, que é aumento de parto normal, sem evento adverso em mãe ou bebê. A avaliação de custo-efetividade, na qual nós relacionamos qualidade e assistência, né, qualidade da assistência ao custo gerado com coleta de PROMs e PREMs, né, então, questionários diretamente aplicados nos beneficiários. Estamos com a cirurgia bariátrica, os dados retrospectivos já na base, partindo para os prospectivos, e o de coluna, construção da base histórica. É diferente da avaliação de cooperados, que a gente vai ver. Aqui a gente não tem o resultado final. A avaliação de custo-efetividade nos embasa ações para identificar os melhores entregas e corrigir, então, os erros. A jornada completa é um treinamento que nós estamos dando para as singulares, né? Então, para eles entenderem o conceito de jornada completa e aprenderem a montar um projeto, calcular os custos. A ideia é que ofereçam para os seus próprios beneficiários, depois para a FESP, depois para o intercâmbio. Nós temos conosco seis singulares, recebemos vários projetos, selecionamos 6 para que o curso seja mais eficiente, não é? Então, o foco é a condição de saúde ao longo de todo o atendimento. Então, desde o diagnóstico até a reabilitação. Então, a ideia é que os prestadores melhores sejam escolhidos, porque ninguém quer receber 2 diárias e que, por causa de um evento adverso, o paciente fique lá uma semana, né? Então, a gente imagina que sejam os melhores prestadores escolhidos, compartilhando responsabilidade, e que a gente tenha, então, uma melhor entrega para o paciente. E a avaliação de cooperados, né, que é o motivo aqui do nosso encontro. Eu vou falar de forma geral, como está na FESP, e depois o Marcelo vai detalhar a plataforma em si. Então, o objetivo é a avaliação de cooperados nos atendimentos de consultório, né? A ideia é que a gente consiga identificar e corrigir os desperdícios desses atendimentos. Nós definimos, então, 32 especialidades médicas para o nosso começo. Nós sabemos que é insuficiente, já está planejada a revisão, mas nós começamos com 32. Cada uma tem os seus indicadores específicos,
não é? Então, especialistas da FESP definiram para cada especialidade o que é mais importante. Por exemplo, Papa Nicolau. A gente não vai avaliar o número de Papa Nicolau solicitado para um oftalmologista, né? Nesse sentido que existe essa adaptação de indicadores. E agora estamos começando, né, César, uma parceria com conselhos de especialidades. Então, a gente imagina uma robustez maior ainda na definição dos indicadores. Nós fazemos, então, os contratos com as singulares e a plataforma já calcula, pelos indicadores definidos, essa nota para cada cooperado. Ele pode se comparar com seus pares, né, dentro da sua especialidade. Quem faz a gestão pode comparar as especialidades, sempre com ajuste de risco, que é muito importante, que eu falo toda a apresentação. Ninguém compara um cirurgião que só faz hérnia com um cirurgião que faz câncer de estômago, né? Isso é ajustado pela plataforma. Então, porque a resposta é sempre aos meus pacientes são os mais complexos, né? Por isso que eu solicitei mais exame, tal. Mas a plataforma faz esse ajuste e analisa o risco dos pacientes. Nós temos conosco, então, 8 singulares que estão em fase final já de validação de dados, e a gente vai partir para a definição do modelo de remuneração. Isso até eu estava conversando com a Angélica antes da apresentação. É um momento delicado. Nós tivemos dificuldades, né, para saber como, porque pagar, ok, a gente paga como a gente quiser. Mas, já que estamos pagando, já que estamos analisando, isso é importante que chegue para a agência. Então, como reportar isso de forma adequada para a agência? Como que códigos usar? Como nós temos que fazer para que a operadora seja reconhecida como uma que participe desse tipo de pagamento, né? Ela tem conversado com o César, a gente tem conversado muito para ver que tipo de remuneração a gente vai fazer para que consiga chegar para a agência. Essas são as 32 especialidades iniciais nossas, né? A gente vai ampliar, ver subespecialidade para ortopedia, para oftalmologia, enfim. Nós temos, então, indicadores de estrutura, eficiência, efetividade, experiência e custeio, né? Alguns exemplos aqui. Os cooperados podem se enxergar, como eu falei, e nós temos um score final de 0 a 5, como o César falou. Então, a ideia é, de acordo com essa nota, que o cooperado receba uma bonificação pelo seu desempenho, pela sua produção. Eu queria agradecer, deixar aqui os meus contatos, mas o César tem também, e agradecer a nossa diretoria, que vem apoiando a implantação desses projetos. Obrigado, Cláudia. Muito bom, muito bom. Vamos escutar. Fica à vontade, moço. Eu não enxergo nem com nem sem óculos. Esqueceram de avisar. Você chega perto dos 40 e pouco. Que coisa impressionante isso, né, cara? Não acompanha mais. Exatamente. Então, tanto faz. Nós vamos deixar as perguntas para no finalzinho a gente bate mais um papo, tá, gente? Vamos lá. Bom dia a todos. Queria agradecer ao Dr. César, estou conhecendo pessoalmente hoje. Já falamos virtualmente. A Josiane em outras situações, Dr. Ribas, as analistas, a Jennifer, a Sara. Acho que é uma jornada interessante. E a Lívia, que veio aqui comigo de Rio Preto, que é fiel escudeira e está desde o começo, está bem antes de mim, aí no escritório de Valor em Saúde de São José do Rio Preto. Me deu um gancho absurdo aqui, acho que casou perfeitamente as duas palestras. E como a Cláudia estava falando, é muito difícil a gente tentar fazer um modelo de remuneração sem antes ter uma qualificação da equipe, uma qualificação do serviço e, principalmente, uma qualificação de toda a estrutura baseada na estratégia da operadora. Tivemos, em outras oportunidades, fora da Unimed, em outra instituição em São José do Rio Preto, começando de trás para frente. Essa jornada é péssima, porque a gente acaba tendo muitas frustrações no meio do caminho. Então, acho que a base tem que ser construída muito bem, alinhado à estratégia, mais uma vez,
para que a gente chegue num resultado como esse. Não é um resultado perfeito ainda, a gente está sempre alinhando o que a operadora precisa, e eu me coloco aqui, talvez, aí como outros de vocês, né? Muitas vezes sendo pressionado por várias visões. Então, tem gente que me cobra como operadora, tem gente que me cobra como diretor técnico, tem gente que me cobra como cooperado, né? Tem gente que me cobra como corpo clínico. Então, fica no meio do caminho saber como que isso realmente pode encaixar para que todo mundo ganhe. Tem que ter um ganha-ganha. Mas sem qualificação de equipe, sem estrutura, a jornada é mais difícil. Então, aqui é a minha equipe, é a equipe de frente, vamos dizer assim, mas tem muito mais gente aqui, são várias áreas envolvidas. Eu tenho um coordenador administrativo que me ajuda, eu tenho uma analista de recurso próprio dentro da gestão médica, a Lívia é especialista em projetos e está desde o início aí no escritório de valor em saúde, mas envolve TI, envolve auditoria médica, envolve alta gestão, conselho societário das Unimedes, conselho técnico. A gente acabou de fazer uma nova readequação dos comitês de especialidades que vão estar juntos com a gente para poder também definir novos indicadores. Então, é uma construção de toda a Unimed. E aí, vou tentar passar um pouquinho da introdução, da nossa história junto aí ao BHC, o EVS dos cooperados, e trazer uma novidade, da qual eu estou mais engajado, né? O EVS do cooperado, eu não participei da construção, mas entendo como funciona. Eu vou trazer para vocês aqui algumas telas que eu vou conseguir mostrar como ele foi construído, mas o do pronto atendimento é muito interessante, porque envolve não só cooperado ou cooperativa, mas não sei qual é a situação de vocês, a gente tem muitos médicos contratados como PJ, e esses médicos fazem prestações de serviço, principalmente no nosso pronto atendimento. A Unimed São José do Rio Preto ela não é totalmente verticalizada, a gente depende de uma rede muito grande de prestadores de serviços. A gente tem um pronto atendimento que varia ali entre infantil, ortopedia e adulto, de 15 mil a 20 mil atendimentos mês. É muito grande. Tá? O setor de oncologia, praticamente 100% nosso, e o SADT, e agora o laboratório entrando como um grande share aí que a gente tem em relação à rede. Não sei se é de conhecimento de todos também, a Unimed Rio Preto ela é a 5ª maior do Brasil, uma das maiores de São Paulo, é a maior de São Paulo, provavelmente, e a gente está com a aquisição agora de Votuporanga e Fernandópolis, pegando, a partir do dia 1º de setembro, toda a região do Noroeste paulista. Tá? Então, vira a carteira agora, dia 1º de setembro, vai ter bastante vidas aí entrando para a gente. São 53 anos de história, mais de 1.500 cooperados, e, contando o pré-pagamento, mais de 200 mil beneficiários, chegando perto de 300 mil aí com outras custo operacional e outras modalidades. Então, uma história breve da Unimed. Lá em 2020 foi o início da parceria com a 2IM. E é bacana dizer que hoje o nosso presidente, o Dr. Marcelo Lúcio, ele foi o médico do escritório de inteligência e que montou o escritório de valor em saúde e tinha ali horas diárias junto aos analistas para tentar trazer isso que é hoje. Hoje ele está ocupando a presidência desde abril. Tá? Então, é muito bacana, porque a gente vai conseguir manter a estratégia do que aconteceu lá em 2020, agora em 2024. Em maio de 2021, houve, então, a fundação do escritório de valor da Unimed Rio Preto. Em setembro de 2021, começaram a fazer as revisões e validação dos indicadores na plataforma. E, quando chega em julho de 2022, primeira bonificação através do EVS. Então, vejam que foram quase 2 anos, né? Praticamente 2 anos, para poder pagar pela primeira vez através do score de valor em saúde. Em maio de 23, aí eu já estou nessa jornada junto com todo mundo, eu começo a fazer o início da construção, junto à equipe, da modalidade do pronto atendimento, que vai ser a segunda parte aqui da apresentação. E, atualmente, completamos 2 anos de EVS, expandindo para o pronto atendimento e tentando trazer aí uma inovação, já que os modelos de contratações ali são diferentes. Então, temos contratação PJ, temos contratação CLT, temos cooperados que recebem por produção médica, e a gente vai tentar mostrar aqui como equalizar tudo isso. Então, o EVS para os cooperados, ele está com a gente aí diminuindo os desperdícios, gerando valor para os próprios cooperados, redistribuindo recursos aos médicos com melhor performance na Unimed. Acho que essa palavra de redistribuição de recursos e performance é o que guia o EVS, né? Então, a gente vai ter que sempre pensar em qualificação. Eu não consigo remunerar
a melhor performance sem criar aquela base de qualificação e de indicadores muito robustos, muito bem construídos, para que não se gere também desconfiança em relação à métrica. Então, são 1.162 médicos cooperados com produção ativa hoje na Unimed São José do Rio Preto, 58 especialidades, e foram desenvolvidos 62 indicadores. A gente, com esses 62 indicadores, consegue abranger 60% dos custos assistenciais. Eu acho que, fala em custo assistencial, a primeira coisa que vem é a sinistralidade, né? E a sinistralidade está muito atrelada com o aumento dos custos assistenciais. Outras coisas que acontecem em paralelo, que a gente não consegue medir pelo EVS, mas aqui nesses indicadores, tanto de consulta médica como também de ticket de internação, eu consigo abranger 60% com as nossas avaliações. Como é que é pago? Como é que é feito essa bonificação aos cooperados? Então, lá atrás, né, houve toda uma negociação, através, como eu disse, de conselho societário, inclusive participando dessas negociações. A gente muda um modelo de bonificação que era baseado em sinistralidade que nunca era pago, nunca era atingido, e traz o EVS. Então, para pagar agora em agosto, a gente utiliza uma média... Deixa eu ver se eu estou... Não. A gente utiliza a média do EVS de maio, junho e julho, então sempre do trimestre. E isso é importante porque o cooperado ele consegue se enxergar e ele tem tempo de ajustar a rota para poder ser pago adequadamente, né? Então, a nota do EVS ela vai variar aí de 3 ou maior que 4. Eu posso pagar uma bonificação de 0 até 20% em cima da consulta médica. Isso já gerou uma bonificação em 2024 de 7,5 milhões para os cooperados. Então, ao invés de usar todo o valor para uma sobra e a gente pagar uma vez por ano, a gente tem a possibilidade de fazer esse pagamento ao longo de trimestres. 2019, 20, 21, o EVS abaixinho, abaixo de 3, onde estava se construindo ali os indicadores, uma corte histórica. A gente passa para 2022, 23 e 24 com o EVS subindo. Então, dá para ver aqui a evolução de 23 para 24, tanto no índice de qualidade e custeio. Se a gente pegar aqui o canto superior direito, seria o melhor cooperado, todo mundo migrando aí para uma faixa do quadrante superior direito, tentando fazer aquele alinhamento com a estratégia, onde todo mundo ganha. Eu estou pagando, mas eu também estou ganhando indiretamente através do atingimento dos nossos indicadores. Então, esses resultados do EVS quantitativos é o reajuste da consulta. Aquele modelo de reajuste anual da consulta, onde todo mundo é visto igual, passa agora a ser reajustado através da bonificação. Então, se eu pego um EVS maior que 4, antigamente, ali lá no começo, quando a gente pagava lá no comecinho, você tinha uma bonificação de 10%, que foi para 12% e agora está em 20%. Então, assim, é bacana porque você consegue não ajustar a consulta, e sim a bonificação. E aí todo mundo fica equalizado e a gente consegue pagar por performance. Então, essa possibilidade de reajuste e de trazer aí a questão da consulta, não só pelo reajuste do piso e através da bonificação, começa a ter uma cara de merecimento, de meritocracia. Mapeamento das inconsistências, isso é bem importante, porque em tempo real quase a gente consegue trazer uma visão daquela especialidade ou daquele cooperado que está saindo um pouco do eixo e dos indicadores. Eu consigo acertar esses indicadores, as bandas e até mesmo a exigência que eles trazem para a prática clínica, e isso é revisto a cada 6 meses. Estabelecimento de métricas e a revisão das metas. E a revisão das metas vai estar sempre associada à estratégia e provavelmente também à sinistralidade. Em relação a qualitativos, né, valorização do cooperado, uma transparência que antes não existia, a inovação e essa questão da redistribuição compensatória. Então, traz essa questão da redistribuição compensatória. Aqui, acho que já todo mundo conhece, a gente acaba fazendo o que rege aqui a regra mesmo do score de valor em saúde, qualidade, a gente vê estrutura, eficiência, efetividade e a experiência do cliente. Na estrutura, bem parecido com o que já foi colocado aqui pela Cláudia,
participação em AGO, em AGE, a eficiência dos processos muito baseada nos exames de cada especialidade, autogerados, principalmente autogerados, a efetividade, permanência em hospitais, repassagens e retornos em consultas desnecessários em tempos estabelecidos para cada especialidade, e a experiência do cliente muito relacionada à ouvidoria dentro da ANS, naquela especialidade e principalmente direcionada ao cooperado, ou até mesmo judicializações liminares, que poderiam ter sido evitadas e acabam entrando aqui como um indicador importante também. E depois vem o custeio, o custeio da consulta e o custeio da internação, que a gente consegue avaliar entre pares também e coloca lá as nossas bandas e as nossas metas de atingimento. Então, aqui é um videozinho mostrando na especialidade de cardiologia, a evolução do EVS por alguns domínios, desde abril até junho desse cooperado. Aqui ele consegue se comparar com os pares. E aí os nossos indicadores de estrutura, ele também se comparando com os pares dentro da especialidade. Então, eficiência, eu pegar aqui, por exemplo, na cardiologia, solicitação de ecocardiograma e Doppler durante a consulta, que a gente tem bastante problema, acho que todos têm também. O custeio de consulta, a participação dele junto à sua especialidade. Acho que se todos já tiveram acesso à plataforma da 2IM, ele vê o desempenho dele comparado ao desempenho do grupo e ele vê como é que está a performance dele diante do grupo. De uma forma anônima, sempre ele consegue buscar aonde ele está nesse gráfico. E aí vem a grande novidade. A grande novidade que é a questão do EVS para o pronto atendimento. Acho que dentro do pronto atendimento, como eu disse, o nosso pronto atendimento ele responde a mais ou menos 80% do nosso share. E a gestão de acesso é muito importante dentro da nossa Unimed. Então, como 80% dos nossos beneficiários usam o nosso pronto atendimento como porta de entrada para uma internação, a gente cobra muito a taxa de internação. A nossa taxa de internação no nosso pronto atendimento não chega a 3%, 2% e alguma coisa. Quando comparado com a rede, quando ele entra pelo pronto atendimento de um hospital, ele tem ali 14% de chance de ser internado. Então, tem uma taxa de internação perto de 14%. Então, é fundamental, é estratégico para a gente ter um bom gerenciamento desse acesso dentro do pronto atendimento da Unimed São José do Preto, do complexo de saúde. Então, esse alinhamento da estratégia assistencial com a da operadora, o EVS ele começa a fazer sentido, A gente diminui desperdício, valoriza o médico com maior qualidade, porque, eu vou mostrar aqui depois, é importantíssimo que todos esses médicos dentro do pronto atendimento estejam entendendo o que está acontecendo. Então, protocolos vão ter que ser revistos, as comissões vão ter que ser mais ativas, a governança clínica vai estar junto com a gente. Então, a gente começa a falar de uma estrutura muito maior, assistencial, dando base para que o EVS funcione. E aí, diretores técnicos, médicos de governança clínica, diretores clínicos têm que ter uma atuação fundamental quando a gente começa a falar em assistência. Substituição de indicadores frágeis, contratuais e sem valor. Então, como é que é feito até agora? A gente está implementando isso, só que é novinho. Todos os nossos modelos contratuais ali são divergentes. Então, existe uma ação muito grande para a gente fazer uma equalização e uma padronização dos nossos contratos com esses médicos, que hoje são 147. Então, eu falei do nosso pronto atendimento, então tem o ortopedista, o PA de ortopedia, o PA infantil, o PA adulto, e também faço o gerenciamento do PA de Olímpia, que é uma cidade vizinha de São José do Rio Preto, que também está sob a gestão da Unimed Rio Preto. Então, quando você contrata um médico hoje, no modelo atual, eu tenho 3 indicadores ali de performance, que são dissociados. E, por incrível que pareça, esses indicadores, por mais pensados que tenham sido, são facilmente burlados. Então, esse a principal dificuldade. Sempre alguém vai conseguir achar uma brecha para atingir aquele indicador. De alguma forma, esse indicador vai ser atingido. E aí começa a ter uma incorporação de indicadores em salário. E aí a gente começa a não mais pagar em bonificação, já começa a fazer parte do salário do médico. E aí, quando ele não atinge aquele indicador, ele vem para cima. Ele vem para cima porque ele não recebeu aquele indicador. Mas é uma bonificação, não é seu salário. E todo mundo acaba encarando aquilo como salário quando aquilo vira regra. Então, a substituição desses indicadores pelo EVS é
Ótimo. E facilita a gestão. Dá para chamar o médico com antecedência e falar, olha, esse indicador seu está saindo da rota, está saindo da meta. Vamos buscar junto, melhorar isso daqui? Possibilidade de ajuste em tempo real, então, dessas metas e os ganhos diretos e indiretos no custo assistencial. A gente estava falando muito da qualificação, o DRG fala muito disso, aulas de governança clínica usam muito esse slide não é meu. Então, a gente busca sempre a questão da medicina 4P, tem que ser preditivo. Alguém falou aqui que a gente precisa ser preditivo, acho que foi a Cláudia. A gente tem que ter também uma medicina voltada para a prevenção, personalizada e participativa. Então, se antecipar ao risco, usar a medicina 4P, e o EVS ele vem aí de encontro a essa predição, essa medicina 4P, para que a gente consiga ajustar em tempo real o que precisa e alinhar com os interesses da operadora. Evitar desperdício, então é importante conhecer todas as causas dos nossos desperdícios nas áreas. Dentro do pronto atendimento a gente tem muito desperdício, o nosso custo operacional é muito alto, então tem que se avaliar rapidamente, eliminar rapidamente e criar indicador ou índice que avalie esses desperdícios para melhor gerenciamento dessa área. E também não é meu isso aqui, tá? Mas eu gosto muito. Então, visão do gestor para que dê certo tudo isso que eu estou falando. Trazer a prática clínica lá dentro mesmo, né? Descer na ponta, fazer com que ela esteja alinhada com a gestão clínica e muito mais dentro da governança clínica. Quando eu tenho esse alinhamento desses 3 setores, corpo clínico com gestão clínica, que é diferente de governança clínica, o gestor que está de fora, o diretor, ele consegue fazer com que tudo funcione. Então, isso aqui é fundamental para que a gente tenha uma qualidade assistencial voltadas também para o interesse de custo, sinistralidade e de indicadores de valor em saúde dentro da Unimed. Tá. E aí vem o modelo remuneratório. Então, quando tudo isso dá certo, aí sim o modelo remuneratório muda e dá certo para todo mundo. Sempre com o paciente no centro do cuidado e a gente parar de recompensar por volume. Um dos indicadores que eu tenho hoje contratuais é a produtividade. Então, eu faço com que o meu médico trabalhe e atenda 5 ou 6 pacientes por hora. Isso traz valor? Não traz valor. Aumenta desperdício, mas o mau gestor ele vai fazer com que o médico trabalhe para atender 6 por hora. Uma visão distorcida da coisa. Então, a gente precisa começar a parar de recompensar por volume, padronizar método de pagar pelo valor, né? E aí sim, tornar resultados e dados transparentes e criar escolha para pacientes e provedores, sempre com o paciente no centro do cuidado. Dentro do pronto atendimento, hoje, desses 147, 98 médicos conseguem ser avaliados, principalmente pelo modelo de contrato que está mudando. A gente colocou ali 4 submodalidades. Vamos dizer que uma modalidade é o pronto atendimento, mas tem 4 submodalidades. E desenvolvemos aí 10 indicadores. Com esses 10 indicadores, a gente consegue abranger 100% do nosso custo assistencial dos pronto atendimentos geridos pela Unimed. Consigo ver tudo. Isso sai muitas ações desses indicadores, como renegociação, por exemplo, recentemente que a gente teve, dentro de um protocolo que não era atingido, de um cetoprofeno. A gente tinha como maior medicamento de custo dentro do pronto atendimento soro fisiológico. Tá? Soro fisiológico não é medicamento? Claro que é. Então, a gente viu que o soro fisiológico de 100 estava sendo hiperutilizado, através de alguns parâmetros que saíram aqui de análise de indicadores. A gente conseguiu fazer uma renegociação e foi ver que o anti-inflamatório era o que era mais utilizado na diluição do soro de 100. Buscamos alguma coisa que já tivesse um preço muito menor e que a gente tivesse como oferecer para o paciente já diluído. Tiro o custo do soro fisiológico, dou uma medicação com custo menor e reduzo em 60% a medicação. Isso faz com que gere um protocolo, por exemplo, de dor. Esse protocolo de dor foi revisto, e toda vez que o meu médico ele clica com o botão direito do mouse dele dentro do TASI, ele gera um protocolo de dor e vai sair esse medicamento como padronizado para a gente. E o indicador dele de adesão vai lá para cima. Tá? Qual que é a nossa meta aqui para esse segundo semestre, né? Estamos em ajuste para que, ao invés de a gente pagar por bonificação mensal nesses indicadores, a gente gere como se fosse um PPR, né, uma participação em lucros aí que a gente tem de todos os colaboradores. Eu coloco o meu médico também nisso, para que lá para março ele receba um 13º salário, uma 13ª nota fiscal,
Eu paro de pagar esse médico todo mês por indicadores frágeis e busco, junto com ele, que ele seja efetivo, eficaz, entregue valor o ano inteiro para gerar uma 13ª nota. Ele só vai receber agora a partir do momento que ele tiver um ano fidelizado com a gente. Tá? Então, é uma parceria. Você já coloca as regras desde o começo. Você chama seu médico e já explica para ele as regras desde o começo, como é que funciona. Se ele tiver um IVS menor que 3, ele não vai receber nada. Mas se ele tiver um IVS maior que 4,5 e dá para atingir isso daqui, ele recebe uma nota cheia, como se fosse um 13º salário. Um IVS entre 3,51 e 4, ele vai receber um 13º 60%. E a gente começa a remunerar esse médico por valor. Esses são nossos indicadores. E esses indicadores eles servem para o pronto atendimento adulto, infantil, Olímpia, e dentro do pronto atendimento adulto eu tenho o médico cirurgião e o médico clínico. Foi feita uma análise retrospectiva de 2 anos, nosso, e a gente trouxe todos os indicadores para a mediana, ou para maior, melhor, menor, melhor, mas importante mesmo é a questão de todos atingirem a mediana. Então, na estrutura, ele tem o tempo de experiência dele dentro da Unimed, ele ganha ponto. Eu trago a produtividade como um dos indicadores de eficiência e não como um único contratual. Exames laboratoriais por consulta, exames de imagem por consulta, efetividade, taxa de reconsulta em até 48 horas, tempo de permanência do nosso paciente no pronto atendimento e a taxa de internação. Na experiência do cliente, eu acho que todos aqui devem ter a mesma dificuldade que eu, quem trabalha com pronto atendimento é NPS. NPS, ninguém procura o pronto atendimento feliz, né? E a gente também tem que entender que o NPS é bem diferente do que alguém que vai buscar, por exemplo, uma cirurgia plástica, um consultório onde você vai sair de lá com uma expectativa, e essa expectativa é atingida. Então, a gente traz o NPS como um indicador de equipe. Mas também, dentro dos meus disparos de NPS, que hoje eu tenho quase 100% das consultas do pronto atendimento, com disparos de NPS, depois que o paciente sai, ele recebe no aplicativo do beneficiário a possibilidade de avaliar aquele atendimento que ele teve, também a taxa de satisfação com o médico. Então, eu tenho likes e dislikes no meu aplicativo. O médico é um dos likes e dislikes. Independente do 0 a 10 que ele der no NPS, ele também passa por 5 perguntas ali, e uma delas é: gostou do seu atendimento médico? Joinha ou não? E eu consigo medir esse joinha. Então, aqui na experiência do paciente, ele tem o de equipe, então eu faço com que ele trabalhe em equipe, e também tem o dele individual. E no custo é o custo direto, seria o ticket puramente assistencial. Então, aqui não envolve rateios, não envolve estrutura, envolve a caneta mesmo. É a caneta do médico que está sendo avaliada aqui nesse custo por atendimento, no pronto atendimento. E é daqui que saem algumas avaliações nossas em relação a protocolos e renegociações até de medicamentos. Então, aqui, da mesma forma que eu mostrei o do cooperado, tem aqui o EVS do pronto atendimento. Então, o médico ele vai acabar se olhando ali como o desempenho dele, o desempenho de grupo. Ele consegue se comparar com os pares e ver como é que está a performance dele naquele mês, podendo reajustar a sua rota para melhorar no mês seguinte, se for necessário. Então, quais são os resultados esperados no pronto atendimento? Os quantitativos. Só para você ter uma ideia, a gente fez um estudo de viabilidade junto com essa equipe aqui que eu mostrei. Se a gente conseguisse, neste momento, já fazer essa virada de chave, eu conseguiria reajustar minha hora médica em 11%, coisa que os meus médicos estão pedindo há muito tempo. Então, só de tirar os indicadores, aqueles 3 que eu falei contratuais, eu já consigo trazer esse valor e aumentar minha hora médica para ficar competitivo, ou ter uma vantagem competitiva frente aos outros pronto atendimentos da minha região. Eu consigo mapear todas as inconsistências também. E um dado muito bacana aqui que a gente viu agora recentemente, que se eu trago todo mundo para a mediana e bonifico em 100% e dou uma 13ª nota para todo mundo, eu consigo ainda uma economia de 14% do custo da consulta.
Então, veja, o médico ele ganha uma 13ª nota cheia e a operadora ainda consegue economizar 14%, porque traz todo mundo para a mediana, alinhado com os indicadores e metas que a gente estabelece. Tá? Trago transparência, trago inovação, padronização de condutas e, principalmente, essa gestão em tempo real do corpo clínico. Quem me interessa fica, quem não me interessa, infelizmente, vai embora. Tá? Então, acho que seria isso. Agradeço a oportunidade de falar aqui. Todo mundo convidado para conhecer Rio Preto. Eu estou morrendo de frio aqui, sou paulistano. Eu estou há 6 anos em Rio Preto, mas estou aqui gelado, né? E falei, pô, que saudade de São Paulo, né? Demorei 40 minutos de avião e 50 de carro do aeroporto até aqui. Passou na hora. Na hora. Obrigado, doutor César. Muito obrigado. Obrigado, Maurício. Na realidade, a gente mandou deixar o ar-condicionado gelado assim, só porque hoje de manhã estava 2 graus em Curitiba, 2M é de Curitiba. Então, só para você, entendeu? O pessoal entrar na... Bom, é muito legal a gente escutar as experiências, né? Quando o que você traz aqui é melhor de qualquer vendedor que a 2M tem, cara. Eu não preciso vender mais. Você faz, mostra o projeto, literalmente mata a cobra e mostra o pau, como dizem lá no Sul. Muito obrigado, Cláudia, pela tua apresentação. Acho que a FESP teve um papel, né? Eu acho muito legal porque o secretário da diretoria da FESP tem, eu acho que é um papel fundamental, né? Da divulgação disso dentro do sistema. Obviamente, nós temos que ampliar esse número de Unimed, isso é muito importante. A nossa expectativa é que a gente tem que estar o dobro disso daí, pelo menos. Temos que agilizar para que isso aconteça. Isso é fundamental, porque isso, obviamente, permite que o nosso sistema, até como 2M, se sustente e está podendo prover algo comum às Unimedes, e que eu acho que esse é o ponto principal. Eu acho que o grande objetivo, Cláudia, da gente estar com muitas Unimedes no sistema, é criar esse benchmark Unimed, né? Que as métricas de comparação passam a ser do próprio sistema, não próprias da minha singular. O que acontece hoje é quando você gera o parâmetro da análise multicritério, acho que o Luiz vai falar um pouquinho depois, mas na análise multicritério, que é esse score que o Maurício mostrou, ela tem a característica do peso do domínio, do peso do indicador e do parâmetro que você escolhe o indicador, né? Para você dizer se está bom, se está igual, se está ruim, há um parâmetro, há um benchmark, né? E esse parâmetro ele tem diversas origens. Ele pode ser, geralmente a gente usa pelo histórico, pelo histórico da tua própria cooperativa. Imagine que legal que a gente pudesse ter uma chavinha no sistema que me diga, bom, eu quero usar o da minha operadora, da minha singular, não, mas eu quero usar o benchmark do país, das Unimedes todas. Quer dizer, você começa a ter uma consistência nas análises muito mais robustas. Eu acho que é onde a gente vai chegar com esse projeto da FESP. Então, de cada especialidade composta por todos os participantes. Isso é muito legal. Isso é muito importante, porque eu acho que a gente chega num ponto que todos querem, né? Toda singular que a gente vai, tá, mas onde é que vocês estão implantados? Eu posso me comparar com o que está acontecendo lá fora? Eu só estou olhando para dentro do meu umbigo. O que está acontecendo? Eu acho isso é muito legal. Essa tua experiência é genial. Nós estamos agora num projeto, num sacrifício de implantação, porque eu digo que é um sacrifício de implantação, porque tem todos os desafios de implantação, lá com a Unimed Campo Grande, exatamente discutindo esse projeto de pronto-socorro lá, de pronto atendimento. É legal. Depois a Josi pode te contar um pouquinho desse projeto lá. Eu acho que esse é o ponto principal. Nós temos mais alguns minutinhos para perguntas. Se vocês não tiverem, eu tenho algumas anotadas aqui. Vamos lá. Para o Cláudio. Faltou braço, cara. O Marcelo esculhambou. Perto, obrigado. Legal, hoje eu já ganhei o dia com essa, Marcelo. Vamos lá. Leia, Gabi. Leia você que... Eu estou de óculos. Uhum. A pergunta aqui... Alô? Tá desligado? Pera, Oi? Agora sim. A pergunta para você, Cláudio. Veio aqui, pergunta assim, como é que você está lidando nesse processo todo com as sociedades de especialidade? Se teve alguma... Cláudio ficou ali no meio. Marcelo, Você vê o Cláudio? É Cláudio, desculpa, Cláudio, acho que as pessoas digitou errado, me perdoe. Como é que
você está lidando nesse processo com a sociedade de especialidades? Então, nós estamos no início. Nosso primeiro contato foi com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia e veio através da 2IM, o contato da 2IM com o Conselho. Então, a nossa ideia, isso já tá conversado com eles, quando a gente desmembrar a oftalmologia em retina, glaucoma, enfim, o próprio Conselho vai nos orientar na definição dos indicadores. E isso, para nós, deixa mais robusto, né? Porque não é alguém da FESP definindo quais são os indicadores, alguém da 2IM definindo os indicadores. É o próprio Conselho definindo. Fábio Batista, São José dos Campos. Achei melhor me deslocar aqui para fazer pergunta. É bem parecido, né? Vem ao encontro do que foi feito agora a pergunta. Como é que vocês têm administrado os conflitos de interesse com os comitês de especialidades e os especialistas, né? Falando, por exemplo, da cardiologia. Vocês têm usado os indicadores de evidência ou vocês desenvolvem dentro da própria Unimed esses indicadores para compor essa remuneração? Os indicadores vieram de estudos mesmo de interesses da própria Unimed, Rio Preto. Então, lá atrás, né, quando teve essa consulta toda do modelo de remuneração, estava conversando até com a Lívia, antes de vir para cá, existia um modelo de bonificação que era baseado em sinistralidade, QA. E aí, quando você traz um modelo desse e começa a mostrar que realmente você consegue bonificar mensalmente ou trimestralmente, o cooperado ele começa a ver um certo ganho. Mas aqueles cooperados, né, indo talvez mais direcionado para a sua pergunta, de autogerados, ou então que tem serviços próprios e que tem clínicas grandes de imagem, para ele não vai fazer tanta diferença isso daí. Não faz diferença porque talvez ele continue ali ainda fora do que você espera que ele pudesse trazer de ganho e alinhado com a cooperativa, ou porque ele tem ganhos maiores. E aí eu preciso ter outras ações. Então, o EVS ele não vem como uma única ação. Ele não resolve os problemas todos da cooperativa, da operadora de saúde. Aí eu tenho que entrar com uma auditoria forte. Eu preciso ter outras ações ali dentro para evitar esse tipo de escape. Mas as reclamações, Lívia, né, a Lívia que recebe todas as reclamações, não são tão grandes. Né? O cooperado ele não reclama tanto em relação à avaliação dele. Quer falar um pouquinho? Vou levar lá. Eu só queria parabenizar, viu? Parabéns. Excelente o resultado, viu? Excelente iniciativa e vamos nos espelhar em experiências de sucesso. Em relação aos intervalos que a gente usa, é todo intervalos estatísticos, né? Então, eu pego lá o que os cardiologistas de Rio Preto fazem. Então, qual é a frequência de solicitação de Doppler por consulta de todos os cardiologistas nossos. Então, todo o nosso intervalo é estatístico, né? 48 meses ali. A gente olha para trás e traz. E a gente vai atualizando essa faixa semestralmente. Então, para eu acompanhar também o que eles estão fazendo. Né? Então, por exemplo, nesse meio tempo, eu tenho reajuste de consulta, tenho reajuste de materiais e medicamentos, que vem do custo internação, que eu preciso acompanhar para não penalizar o médico. Então, a gente também faz esse estudo. Poxa, esse intervalo aqui da cardio, ele aumentou, ele diminuiu? Não, eu vi que os médicos diminuíram. Então, olha, o custo consulta do cardiologista diminuiu. Então, vamos atualizar para o intervalo menor. Não, ele aumentou. Vamos atualizar também, porque também seria injusto com o médico a gente trabalhar com um intervalo defasado da especialidade dele. Mas sempre é o da nossa especialidade. E aí é aquela provocação que o Dr. César fez. A gente quer que outras Unimedes também comecem a fazer isso. A gente estava conversando ontem com o Maringá, e trocamos esse isso. Falei assim, pelo amor de Deus, começa logo, para a gente poder começar a se comunicar e comparar mesmo. Isso aqui está abusivo, isso aqui não está? Qual que é a realidade? Porque hoje os dados da ANS envolvem muito dados SUS. Né? E a gente, como operadora de saúde particular, não tem. Hoje, uma pessoa, para marcar uma ressonância, ela vai esperar 3 meses na fila. Se você ligar agora num prestador de Rio Preto, ele vai fazer às 11 horas da noite uma ressonância em você. Né? Então, a gente também precisa trazer e comparar todo mundo igual. Bom, em primeiro lugar, parabéns aí pelas 2 apresentações, né? Excelentes trabalhos. Mas foi colocada uma questão muito interessante agora, né? Puxa, a gente vê um modelo ideal funcionando dentro. E quando o médico não está dentro?
né? Então, como é que fica, né? Como é que corrigir isso? Foi falado em auditoria forte, né? Quando a gente fala em auditoria forte, a gente pensa muito em ações que são mais coercitivas, né? Punitivas do que... Essa mudança de cultura é a mais difícil, né? Então, é educativo, mas vem outra geração. E essa outra geração precisa acompanhar a cultura que a Unimed está tentando colocar. Muitas vezes vai ter que ser punitiva, não tem jeito. Então, por mais que a maioria não seja, não tenha um desvio, vamos dizer assim, de conduta ali, e a gente pensar em má fé, né, existem alguns que sim. Então, eu trago aqui um exemplo muito importante. Estava falando que a gente tem lá oncologia, tem laboratório. A gente teve que ter ações mais punitivas frente ao laboratório. Então, as coisas andam juntas. E a questão jurídica aí nunca pegou para a Unimed. A gente tem sempre, antes de qualquer ação, muitas ações para que elas entrem na operação. Então, o jurídico contencioso, o jurídico consultivo, eles também fazem parte dessa equipe nossa, antes de colocar isso em prática. Muito bom. Tem mais um colega lá da FESP. Bom, boa tarde a todos. Sou a Jacques, diretor da FESP. A gente ouve falar de mudanças de remuneração, valor, há muito tempo, né? Eu fui presidente da Unimed Bauru de 2009 a 2012. Em 2009, eu tenho slide até hoje guardado lá. Mas, na prática, não virou. Então, assim, é isso. Eu acho que é devagar mesmo, porque é uma questão, quase que uma questão paradoxal. É um paradigma, na verdade. É um paradigma a ser quebrado, modelo de remuneração. A Unimed foi, né, criada por médicos que a maioria saiu ali das APMs, das MBs, com todo o conceito de fee for service, né? O conceito do SUS é o conceito de salário, né? Os dois modelos são furados. Foi o que eu vi na palestra lá em 2009. Né? Então, assim, você corrigir isso é uma quebra de paradigma. Então, está muito de parabéns, São José do Rio Preto, né? Toda essa iniciativa de começar. E, com certeza, vai aprimorar. Com certeza vai aprimorar. É lógico que bandido, a gente tem que tratar como bandido. Mas aquilo é exceção, né? Que a gente não pode tornar regra. Eu acho assim, enquanto diretor de uma Unimed, enquanto você é cobrado como diretor, na verdade você tem mais cobrança ao contrário. Você tem cobrança daquele cooperado que está lá quietinho, trabalhando pra caramba e ganhando mal, falando, pô, tô aqui, nós somos uma sociedade, o cara está lá, vocês não vão fazer nada? É ou não é? É o que todo mundo cobra da gente. Então, esse ou não é começar a fazer. É o que vocês fizeram. Você entendeu? Olha... E educação. Eu só acredito nessas duas coisas. Educação médica continuada. Uma vez que você estabeleça qualquer que seja a estratégia, eu acho que você vai conseguir apoio da grande maioria. E a minoria, é o que você falou, trata como bandido. Né? Lógico, você tem que ter os cuidados, então... Por exemplo, oftalmologia é uma área, né, de muito autogerado, enfim, já tem vários modelos, banda ou pacote, ou enfim. Mas eu lembro de um caso, na época em que eu era diretor, ainda em 2006, que tinha um colega lá que fazia 100% das consultas dele em um exame chamado gonioscopia. Eu sou pediatra, eu nem sei o que é isso, mas eu fui estudar. Né? Gonioscopia, que diabo é isso? Né? Fui estudar esse negócio aí. E tinha um colega oftalmo, muito amigo meu, explicou, não, já que é um examezinho que você faz durante, mas tem que dilatar a pupila e não sei o quê, é complicado, você mede o ângulo para ver glaucoma. Eu falei, mas só em glaucoma pede? Eu falei, puxa vida, 100% dos pacientes do cara tem glaucoma, né? Criança, enfim. Mas quando você chama o cara treme na base. Quando você coloca o cara em comparação, como vocês estão fazendo, sua média de gonioscopia, que é 100%, e a média da especialidade é 2%, o cara fica vermelho de... Você entendeu? Então, tem que fazer, tá? Parabéns para vocês, viu? Tá certinho. Concordo integralmente com o que o doutor Ajax comentou. E nós estamos aqui há pouco com uma autarquia sentada à nossa mesa
estimulando a remuneração baseada em valor. Então, o momento agora é completamente diferente do passado. A gente tem que sensibilizar as autarquias em relação a isso. Elas têm que ficar alinhadas a esse conceito. E eu entendo que isso tem tido sucesso. Cada vez mais as autarquias têm sido sensibilizadas que isso, na verdade, é um modelo que favorece a remuneração e não é punitivo. Então, o conceito é completamente diferente. A gente tem que forçar a autarquia a entender isso. Oi, Cláudia, tudo bem? Eu sou o Rafael da Solventum. Eu queria saber, você comentou aqui rapidinho de coleta de dados para dashboard e tudo mais, para ter uma referência. Qual o principal desafio que vocês veem para a coleta de dados estruturados hoje para montar um dashboard, uma referência, um benchmark, qualquer coisa que seja? Nós temos uma grande dificuldade de não ter rede. Então, nós não temos acesso direto ao prontuário. Nós temos auditoria em loco em algumas praças, mas o que nós temos de dado, né, a maioria vem pelo controle de internados, é um sistema desenvolvido dentro da FESP, e nós temos uma equipe, gestão de internados, que acompanha todas as internações. Então, quando vem uma solicitação, normalmente tem que vir um relatório para justificar. Né? Quando, pelo manual de intercâmbio, a gente pode pedir relatório de tanto e tanto tempo, ou então a gente faz contato direto por telefone, fala, eu queria saber como está fulano de tal e como vai a internação. Então, nós não temos acesso ao prontuário. Né? Nós estamos tentando colocar agora, né, a Brasil adotou a Interol como registro eletrônico em saúde do sistema Unimed. Então, para ele ser um repositório, digamos assim, de todas essas informações e para troca entre as singulares. Isso seria uma coisa importante. Nós vemos o DRG como uma ferramenta muito útil nesse sentido, né? Mas, de novo, nós não podemos impor nada. A gente tem que pedir para a Unimed, vocês podem codificar o nosso beneficiário. Então, a maior dificuldade nossa é obter essas informações por falta de acesso mesmo ao prontuário, por falta de rede. A gente tem sempre que pedir, está sempre pedindo. Bom, gente, eu acho que foi excelente a nossa manhã. Agradeço muito ao pessoal da agência que esteve aqui, Cláudia, Maurício, muito obrigado mesmo. Acho que vocês brilhantaram, deram muita vida aí à nossa dinâmica da manhã. E esse é o objetivo do fórum, né? O objetivo do fórum é até trocar experiência, trazer vocês contarem o que está acontecendo. Até porque, de novo, né? A gente brinca com a parte comercial, mas não é um evento comercial, é um evento de troca de experiência de vocês. É muito importante porque é a melhor forma de você aprender, de você estimular que as outras singulares entrem no processo mostrando o que está sendo feito. Então, realmente, parabéns pelo trabalho, Rio Preto, parabéns, Cláudia, você, Susan, todo o time. O time da FESP aqui, viu, Alexandre, está excelente, cara. As turmas realmente são fortes aí no trabalho do História de Valor. Parabéns mesmo.